Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de segunda-feira. Estamos aqui, meus irmãos, iniciando mais uma manhã do nosso Evangelho diário. Estamos também iniciando mais uma semana. Que Deus nos abençoe, que Jesus guie os nossos passos, que Jesus seja sempre aquele farol que guia as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos pensamentos e atitudes nessa nova semana. E que os bons espíritos que zelam por nós possam sempre estar conosco, ajudando-nos nesta caminhada. Estamos aqui, meus irmãos, com muito bom coração e com muita felicidade, iniciando mais uma semana. E é com muito carinho que nós estamos aqui neste momento, às 7h30 da manhã, partilhando deste nosso encontro juntos, partilhando do Evangelho segundo o Espiritismo e unindo uma passagem do Evangelho com a obra Jesus e a Atualidade. Meus amados irmãos, nós estamos aí dando sequência, a cada dia passando por um capítulo novo desta obra, mergulhando nos ensinamentos de Joana de Ângeles e extraindo um olhar desses ensinamentos para a nossa vida, para a nossa caminhada. Como que podemos entender o que Joana de Ângeles destaca para a gente em cada capítulo deste livro e como podemos caminhar com esses ensinamentos, interpretá-los no nosso ponto de vista e vivê-los no nosso dia a dia. Então esta é a nossa proposta do nosso Evangelho diário. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados, sintam-se envolvidos pelo amor de Jesus que nos une neste momento. Meus amados irmãos, vamos começar nosso Evangelho diário. A todos que estão aqui conosco, um bom dia. Hoje, meus irmãos, nós iremos refletir o capítulo 7 desta obra. E neste capítulo, Joana titula Jesus e Justiça. Então, o nosso tema de hoje é falar sobre a justiça. Meus amados irmãos, quando nós falamos essa palavra, justiça, o que vem em nossa mente? A justiça do mundo ou a justiça de Deus? Porque a justiça do mundo é muito diferente ainda da justiça de Deus, que é uma justiça perfeita. Meus amados irmãos, Joana de Ângeles, neste capítulo, para nós iniciarmos, ela aborda que, ainda na Terra, essa questão da justiça, ela foi em várias épocas vista de uma forma diferente. Se nós retornarmos lá 2000 anos atrás, nós veremos, naquela época de Jesus, que a justiça, naqueles tempos, ela era delineada a partir do mais poderoso. Aquele que era mais poderoso, aquele que já vinha de uma família, já tinha toda uma hierarquia, ele sim reinava. Então ele podia ditar a justiça do mundo. Então lá na época de Jesus, e a gente vê isso muito ali naquela região em que o Cristo estava, os romanos predominarem ali na justiça do mundo por conta do poder. Então, naquela época, a justiça era delineada pelo poder. Só que se a gente retornar ainda mais no tempo, a justiça antes, ela era travada pelo mais forte. Eu estou falando aqui, meus irmãos, antes de Jesus descer até a terra. Antes de Jesus estar fisicamente aqui conosco. Se nós rememorarmos lá na história, nós veremos que, olha, há milênios atrás na Terra, os povos, a justiça era feita pela lei do mais forte. Aquele que tinha maior força física, aquele que era mais forte no grupo. Aí sim, nós víamos ele predominando como a justiça. Como se diz, o mais forte era que dava a palavra final, o mais forte no embate
num duelo, digamos assim, ele que estava fazendo justiça. Então Joana nos traz um olhar de que a justiça do mundo ela vai mudando, ela vai alterando. Conforme a gente vai se aperfeiçoando, a justiça vai caminhando também para esse aperfeiçoamento. Mas fato é, meus irmãos, que ainda nos dias atuais, se nós pensarmos nesta questão da justiça, ainda nos dias atuais a gente carrega algumas sequelas desse sentimento de justiça lá de milênios atrás. Engraçado nós pensarmos que aqui na Terra ainda é colocado como o mais poderoso, o que vem de uma família com mais poder por causa da hierarquia, o que tem às vezes maior força física. Ainda muitas vezes é exaltado isso como sinônimo de poder, como sinônimo de justiça. Então, justamente por esse olhar, muitas vezes somos conduzidos a certos pensamentos de fazer justiça com as próprias mãos. Muitas vezes pensamos, eu tenho a força, eu tenho o direito, então eu vou lá e faço justiça com minhas próprias mãos. Só que geralmente este pensamento de justiça com as próprias mãos, envolvendo a força, envolvendo a violência, geralmente é uma justiça falível. É uma justiça baseada no desejo de vingança. É uma justiça carregada de rancor. É uma justiça carregada ainda de muita violência. E justamente essa justiça carregada de violência, com intenções violentas, não é uma justiça que Jesus vem nos ensinar. Não é. Meus irmãos, vamos pensar. Quantas vezes a gente já não passou por uma situação na vida que a gente sentiu-se injustiçado, que a gente sentiu que estava sofrendo como na posição de uma vítima, que a gente sentiu que alguém estava fazendo algo de errado, e aí nos colocamos naquela posição de justiceiro, sabe? Mas querendo fazer justiça do nosso jeito, mas infelizmente uma justiça pautada na raiva, no ódio, na incompreensão e na revolta. E aí eu pergunto para todos nós, essa é a justiça que Jesus nos ensinou? Esse é o caminho que o Cristo nos ensinou a trilhar? Meus irmãos, Jesus, ele é tão justo, mas tão justo, que o Cristo, quando vem à Terra fisicamente, quando ele estava aqui conosco, ele não desrespeitou, digamos assim, a justiça daquela época, mas também não desrespeitou a justiça perfeita do Pai. Tanto é que Cristo dizia: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus não veio para combater diretamente essas questões da justiça terrena. Jesus veio para poder trabalhar o nosso coração, o nosso interior. Então a justiça que ele vem implementar para todos nós, nos mostrar, é a compreensão da justiça perfeita de Deus. Jesus veio ampliar o nosso olhar para compreender a justiça perfeita de Deus. E que muitas vezes a justiça de Deus soberana não vai ocorrer no nosso tempo, do nosso modo, da forma como desejamos, ou com quem nós queremos que essa justiça ocorra. Não, mas acontece nos planos divinos. Acontece no tempo de Deus e da forma como Deus deseja, como as leis divinas conduzem. Meus amados irmãos, Jesus, como nos lembra Joana de Ângeles neste capítulo, era tão justo por excelência que, independente de com quem ele conversasse, ele tratava sempre da mesma forma. Jesus não exaltava quem estava no poder terreno, Jesus não exaltava os mais fortes na época, não.
Jesus tratava a todos iguais, mostrando essa justiça que nasce primeiro interiormente no nosso coração. Então, diante da adúltera, Jesus conversou normalmente com ela. Diante de Nicodemos, Jesus conversou. Da mesma forma que Jesus conversava ali com os saduceus, com os fariseus, com uma adúltera, com a mulher samaritana, Jesus conversava com todos iguais. Justo esse grupo que era tratado, cada um de uma forma diferente, porque um achava que tinha mais poder que o outro achava que podia diminuir aquele grupo. Tinha muita intriga entre si para dizer quem estava certo, quem que tinha verdade. E diante de todas essas diferenças exteriores, de comportamentos, condutas, escolhas, Jesus era justo com todos. Com todos. Jesus não olhava, de que família que ele vem? Qual que é a profissão dele? Deixa eu ver aqui se ele é o mais forte fisicamente. Deixa eu ver se ele é o que tem mais poder, mais influência. Não. Jesus tratava todos iguais. Olha essa justiça que Jesus nos ensina, que a gente está abordando aqui, é uma justiça que nasce no coração primeiro. No coração. Então, começa por nós, dentro de nós. A justiça que desejamos ver no mundo começa no nosso coração, nas nossas atitudes diárias, da gente tratar a todos de forma igual, como Jesus nos ensinou, de compreendermos a justiça soberana de Deus, de não desejar fazer justiça com as próprias mãos. Se a gente sentir-se injustiçado, tenhamos paciência, compreendendo a justiça divina que age muito mais perfeitamente do que qualquer atitude nossa. Se a gente errou, se foi a gente que transgrediu uma lei, vamos lá reparar nosso erro. Então, essa justiça, esse desejo de justiça, ele não acontece de forma violenta externamente, mas nasce primeiro no nosso coração, a partir do momento que somos justos em todas as nossas atitudes, que somos honestos para com todos, que não passamos alguém para trás, que não enganamos, que não mentimos, mas somos justos. E ao mesmo tempo, se fomos de alguma forma injustiçados, digamos assim, se a gente acha isso, não nos revoltamos, confiamos na justiça de Deus. Então, meus amados irmãos, para abordar sobre esse tema, Joana de Anjos, ela coloca para todos nós que em uma sociedade justa, olha só, ela coloca, a gente espera que nela o forte ampare o mais fraco, que o sadio socorra o enfermo, que o jovem ajude o idoso, que é um comportamento natural decorrente de uma consciência clara de dever. Ou seja, Joana coloca pra gente, numa sociedade justa, a justiça começa primeiro nas atitudes de cada um de nós. Somos justos em tudo que fazemos, cooperativos, benevolentes, pacíficos, como já dizia Jesus, e aliás vale a pena a gente rememorar aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 1. Jesus já nos dizia no Sermão das Bem-aventuranças: bem-aventurados os que são brando, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados brandos, bem-aventurados pacíficos. Ou seja, Jesus revela para nós uma promessa de justiça, mas a gente precisa ser pacífico e brando e não desejar fazer uma justiça com as próprias mãos, envolvida de rancor, de revolta, achando que são os atos externos que vão fazer justiça muitas vezes. Esses atos cheios de violência, de rancor e de ódio, disseminando ainda mais raiva. Não. Gravemos isso hoje para a gente começar a nossa semana. A justiça começa no coração, em cada atitude. Sermos justos e honestos em tudo que a gente fizer. E se a gente cometer uma falta, um equívoco, tenhamos a coragem de ressarcir o erro que a gente fez.
Se a gente está se sentindo injustiçados, não nos revoltemos. Calma, a verdade sempre aparece. A justiça divina sempre chega, mas no tempo de Deus. Enquanto isso, trabalhemos a justiça no nosso coração. Sejamos íntegros, sejamos justos. Meus amados irmãos, hoje eu encerro por aqui as nossas palavras, o nosso encontro de hoje. Lembrando que a justiça, ela não vem, a verdadeira justiça, que eu digo, essa justiça do alto, essa justiça mais edificante, mais elevada. Estou dizendo aqui da justiça da terra, não. Estou dizendo essa justiça divina. Ela é branda, ela é pacífica, ela é educadora. Educadora. Não é uma justiça violenta. Porque Deus não é violento. Deus não é punitivo. Deus é um pai que nos ama. Então a justiça divina, ela é pacífica, branda e educadora. Lembremos sempre disso. Meus amados irmãos, hoje eu encerro com essas palavras. Vamos ser justos, íntegros, seguindo o exemplo de Jesus sempre. Belas as palavras e ensinamentos que Joana coloca nesse capítulo 7 para a gente pensar um pouco mais. Meus amados irmãos, eu me despeço de todos aqui neste momento, com a paz de Jesus. Agradeço por estarem aqui conosco e lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos. Nos encontramos amanhã para refletir mais um capítulo.